Seja muito bem-vindo a mais um Jason Albuquerque Questiona, o nosso espaço de conversa, bate-papo sobre empreendedorismo, sobre problemas e dores reais e, mais do que isso, sobre soluções reais da vida de um empresário e empreendedor. E no programa de hoje, nós temos um bate-papo espetacular, que a gente traz a vida espiritual para a área profissional, entender como pode se mover da espiritualidade, o mover de Deus na nossa área profissional. Uma entrevista, um bate-papo extraordinário com o pastor Pedro Paulo Rosa. Assista com a gente, fique até o final, tem até um momento no finalzinho emocionante e eu te aguardo aqui com a gente. E hoje também nós temos a coluna da doutora Paula Prudente, que fala sobre os desafios reais da mulher empreendedora. Fica com a gente que vai ser um momento de grande transformação. Para começar, eu quero que você fique agora com a coluna da doutora Paula Prudente, falando dos desafios reais da mulher empreendedora. E hoje nós vamos falar sobre a realidade, porque empreender é desafiador, mas empreender sendo mulher ainda exige um nível a mais de força. Existe a jornada dupla, às vezes até tripla, empresa, casa, família, responsabilidade que não pausam. E junto com tudo isso vem a cobrança externa e muitas vezes ainda maior a interna. A culpa por não estar presente o suficiente, culpa por trabalhar demais, culpa por querer crescer. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Crescer não é errado. Querer mais não é errado. Buscar independência não é errado. Você não precisa se diminuir para se encaixar em expectativas. Além dos desafios emocionais, existem as barreiras reais. Muitas mulheres ainda enfrentam mais dificuldade para conseguir crédito. Muitas precisam provar sua capacidade mais de uma vez. Mas mesmo com tudo isso, elas continuam. E isso tem nome: resiliência. A mulher empreendedora aprende a se levantar todos os dias. Se algo não dá certo, ela ajusta. Se uma porta se fecha, ela encontra outro caminho. Ela aprende fazendo, aprende errando, aprende evoluindo. E isso constrói algo muito poderoso, a força emocional. Porque empreender não é sobre nunca cair, é sobre se levantar e sobre continuar, mesmo quando o resultado demora. É sobre manter a confiança, mesmo quando ninguém mais acredita. E talvez o maior desafio não esteja fora, mas dentro. A dúvida, o medo, a insegurança, mas deixa eu te lembrar, você já enfrentou muito mais coisa até aqui e continua de pé. Então talvez você seja mais forte do que imagina. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser constante, porque o sucesso não vem da ausência de dificuldades, ela vem de decisão de não desistir. Se você está enfrentando desafios, isso não significa que você não está no caminho certo. Significa que você está no processo. E o processo forma mulheres fortes. Eu sou Paula Prudente e esse foi mais um O Que Ninguém Te Conta. Até o próximo episódio. Estou recebendo aqui hoje alguém que eu chamo de amigo há muito tempo, há quase 20 anos. E hoje eu tenho a alegria e o respeito por chamá-lo de pastor. Porque sou meu pastor, que é a igreja que eu frequento, pastor Pedro C3, obrigado, bem-vindo, muito legal te ter aqui. Estou muito feliz, cara, de verdade, obrigado pelo convite, fiquei privilegiado, cara, de verdade. Legal, obrigado, é muito bom te ter aqui. Eu tenho falado para bastante gente que eu dou aula, estou em grupos de empresários, eu sempre falo que o momento de a gente falar cada vez mais do cristianismo, dos princípios. Sim. E nós que somos empresários, eu falo do meu lado, a gente precisa entender que os princípios cristãos norteiam e são basilares para bons negócios. Sim. Então eu gosto muito de trazer isso e falar, então
Obrigado por estar aqui com a gente. Feliz, cara, de falar com o teu público, que eu sei que são pessoas relevantes, pessoas que inspiram outras Amém. pessoas e nada como você negociar com alguém que teme a Deus, né? Que tem E princípios. que usa a Bíblia como bússola. Muito bom. Ô, pastor, eu tenho, assim, no mundo dos negócios, a gente fala muito em carreira, vou crescer na carreira. No mundo espiritual, na parte eclesiástica, vamos chamar assim, para a gente falar uma linguagem mais popularesca, é o chamado. Sim. E é o chamado de Deus. Sim. Nós temos aproximadamente a mesma idade. Então, quando foi assim que você, em que pese filho de pastor, Sim. né, nasceu dentro da igreja? Sim, sim. Igual eu também nasci dentro da igreja. Eu lembro que eu falo que eu ia na escola dominical com a minha avó. Minha avó era da Assembleia de Deus e tinha cabelo pra baixo da bunda. Assim. Verdade. Sim, tradicional zona. Tradicional zona. Usava saia e não gostava que a gente jogasse futebol. Minha avó era dessa. Assim, né? E quando foi que você teve certeza que esse era o teu chamado? Cara, quando a gente fala sobre esses títulos, né, que envolvem a espiritualidade, envolvem fé, nós sempre falamos mesmo que não é como uma carreira, apesar de ser algo que você tem que fazer com o mesmo zelo e com a mesma intencionalidade que uma profissão, né? Você vai galgar um lugar, você vai ser estabelecido em um ambiente para crescer com aquilo. Então, existe também ali uma expectativa de crescimento, uma expectativa que você possa fluir na sua carreira ou na sua vida como chamado, para chegar um dia aposentar, né? Acho que o pastor também aposenta, né? A gente fala que jubila, né? Ele termina o ministério dele e jubilou. Mas eu vejo muito como você sente que é aquilo que faz parte da tua identidade como pessoa. Faz parte de um comissionamento mesmo. Eu acho que antes de ser pastor, eu era policial. E eu me via na vida policial como um propósito de ajudar pessoas. Né? Hoje eu sou pastor, sou empresário também, né? Então eu creio que quando eu fui chamado para a vida pastoral, quando eu fui levado por Deus, inspirado a entender que esse era o meu propósito de vida, cara, eu acho que eu transicionei de maneira muito fácil, né? Legal. Como assim outros empresários conseguem transicionar sua carreira? Quantos e quantos caras começaram um negócio e viram que aquele negócio não era para ele, foram para outro negócio. Não, cara, na verdade, eu atendi um cliente, eu me vejo mais mexendo com isso ou com aquilo. Então, nesse inteirinho, você entende qual que é o seu chamado. Às vezes ele começa como empresário, mas ele vai terminar como um gestor, como um mentor, como um conselheiro, como consultor. Eu acho que foi assim também na minha vida e na vida de muitos pastores. Você encara que... É claro que a influência do pastorzão, que nem você fala, né? O pastorzão é incrível, a influência, claro que ela é direta nesse processo, né? Mas você encara que houve esse direcionamento de falar isso para você, ou foi algo que foi brotando no teu coração ao longo desse processo? Eu acho que foi muito orgânico, né? Eu acho que, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter um bom pai. Eu acho que você também tem esse privilégio de ter um pai inspirador. E nada como nós sermos o reflexo dos nossos pais. Né? Eu sigo a carreira do meu pai hoje também. Exatamente. Eu sigo a carreira do meu pai. Eu faço exatamente, profissionalmente, a mesma coisa. Exatamente. Então, quando eu via a paixão pelo que meu pai fazia tudo isso, e como ele se entregava e ele fluía nesse propósito, eu pensei, poxa, cara, nada como continuar o legado dele. Eu vejo muitas pessoas, até no meio empresarial, eu converso com alguns jovens, que seus pais são muito bem-sucedidos como empresários, muito bem-sucedidos. E eles falam assim, eu quero começar a minha empresa, a minha startup, eu quero começar do zero. Eu falo, cara, mesmo que você abra sua empresa, você não vai começar do zero, porque quem você é um investimento, é uma frutificação de quem seu pai foi. Com toda certeza. Então, né? apesar de você poder começar um outro negócio, você está começando a partir do que ele entregou para você. E do que entregou, e tendo bons conselheiros, Exato. tendo direcionamento, a gente erra menos ao longo do processo. Muito. Vai errar bastante, mas erra menos ao longo do processo. Enxerga diferente as questões que vêm, que acontecem no dia a dia, de problemas por conta disso. Eu vejo como um privilégio. Eu também. É óbvio que não foi uma sucessão direta, né? A vida pastoral não tem sucessor. Mas, com certeza, você está habilitado a continuar aquilo que teu pai fez. Porque você viveu aquilo a vida toda. E é um privilégio, cara, tu continuar o legado. Saber que o teto
do teu pai vai ser o teu chão de início. É. Saber que, pô, olha, eu vim até aqui e agora eu tô te entregando isso. Quantas grandes empresas fluíram através de gerações? Sim. Né? A gente sabe que hoje em dia existe todo um processo de sucessão, né? Eles preparam o Hoje é filho. pensado, né? Hoje é Hoje é uma pensado. estratégia, uma construção. Isso é muito bom. Meu pai sempre falou isso pra mim, cara, você não vai conquistar nada por ser meu filho, você vai ter que provar 2 vezes. Isso é um fato. Porque senão toda sempre hora. você vai carregar o fardo de você está aí porque você é meu filho. Isso acontece muito. Eu passei por esse processo, até que chegou um ponto que isso não me incomodou mais, né? Assim, hoje não me incomoda de... tá aí porque é o filho do Jamil, beleza, eu já tô aqui há 20 e tantos anos e por ser filho do Jamil, beleza, vamos continuar, porque o tempo já falou, Exato, né? exato. Não tem mais essa coisa. Mas você falou uma coisa legal, assim, o teto dos nossos pais é o nosso piso, onde a gente começa, né? Exato. E isso na carreira pastoral e profissionalmente como empreendedor, são carreiras paralelas, não é a mesma carreira, são carreiras paralelas, para deixar bem claro. Isso é importante, né? No mundo que a gente vive é importante deixar isso claro. Como é que você enxerga o que o empreendedor, assim, muitos empresários, eles começaram a falar, declarar que são extremamente espirituais, né? Tanto na parte cristã, quanto outros empresários de outras vertentes religiosas, mas vamos falar do que a gente vive, de fato, né? Muitos empresários trazem essa questão espiritual. Como é que é essa semelhança? Aonde essas linhas se cruzam, da espiritualidade com a prosperidade? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa observar diante disso que você falou é o fato de que a vida empresarial, o empreendedor é muito corajoso. Muito. Principalmente no nosso país. Isso é comum aqui. Todos que passaram até aqui falam isso. A gente empreender no Brasil é uma loucura, é coragem. Tem que ser muito corajoso, cara. Tem que pagar o preço. E a gente sabe que pagar o preço não é fácil. Então, eu acho que o empresário, ele busca a sua saúde emocional. A gente vê muitos empresários buscando ajuda, mentores emocionais, terapia. A gente vê hoje uma série de empresários, eu estava vendo, acho que um dado sobre a porcentagem de participantes do Ironman que são empreendedores empresários. É absurdo, é gigantesco. Então, já parte do princípio de que se você quer ver em alta performance, você tem que estar em alta performance no seu corpo, na sua alma e também no seu espírito. A gente sabe que um espírito saudável, uma vida espiritual saudável, ela não vai apenas ter reflexo na sua fé, mas vai ter reflexo nas pessoas à sua volta. Com certeza. Um cara que está com a sua espiritualidade em dia, está com a sua vida espiritual, sabe, na sua devoção diária, ele com certeza ele vai trabalhar com seus funcionários de maneira diferente. Ele vai aplicar os princípios bíblicos no seu one-on-one, ele vai aplicar no seu time, porque a Bíblia ela nos traz um repertório de princípios que para nós são maravilhosos. São basilares, né? Assim, eu me recordo de um momento, a Bíblia conta, de que Moisés, o líder que tirou o povo hebreu do Egito, que ele estava com o povo no deserto e ele tentava aconselhar as pessoas, mas ele não dava conta, porque eram milhares de pessoas. E aí seu sogro, Jetro, vem dar um conselho para ele, fala, olha, você precisa estabelecer capitães de 10, de 100, de 1000. Então você estabeleça uma hierarquia e você só vai lidar com os problemas que eles não conseguiram resolver. Então, quer dizer, a gente faz isso, você estabelece líderes para os seus times e você, como um bom empresário, você só resolve os problemas que eles não conseguiram resolver. Então, você tem um filtro. Então, você vai ver em toda a história bíblica cenários e momentos onde os princípios que estão estabelecidos por Deus podem ser usados para nós. Sabe que meu nome é Moisés, né? É? Sabia disso? Não, pô. Eu chamo Jason Moisés de Albuquerque. Que isso, cara. Então, é muito bíblico, né? Dois nomes bíblicos, eu sou Pedro e Paulo. É muita Bíblia, né, cara? Sabe, pastor, sabe que você falando de Moisés, assim, né? Se a gente pensar, estudar só a história dele trabalhando com o sogro e chegar na árvore ardente, na sarça ardente que fala na Bíblia, na sarça ardente. né? Que se fala para ele, aliás, é o único lugar na Bíblia onde fala o nome de Deus, né? Sim. Deus eu sou, né? Êxodo 3, 23, 23, 3. Eu sei que é Êxodo no começo ali. 3, se eu não me engano. 3, 23, eu acho.
Mas se a gente pegar só a história de Moisés, ela dá um compêndio empresarial, né? Muito, muito. É um cara altamente preparado. Só aquilo, né? Moisés foi um cara altamente preparado pela maior potência da época, que era o Egito, No Egito. né? Mas tomou uma decisão errada, e através daquela decisão ele foi praticamente expulso, fugiu, né? Fugiu do Egito, perdeu todo o ensinamento que ele tinha a ponto de ficar gago, né? Então ele estava lá trabalhando de favor, cuidando das ovelhas do rebanho que não era dele, e de repente Deus chama ele e fala, cara, eu tenho um propósito para você. Agora você vai voltar para aquele lugar que um dia você saiu e você vai libertar o meu povo. E ele foi lá e fez. Cara, eu amo a história de Moisés, porque Moisés retrata muito do nosso mundo, cara. A gente é convidado por Deus para ver coisas extraordinárias, mesmo nós estando num cenário totalmente desértico. Eu tenho duas histórias na Bíblia que me encantam demais. A história de Moisés, porque ele passa por tudo isso e ainda volta lá com medo, e fala, vou voltar lá de quem? Hoje não mais, porque o Egito se tornou muçulmano, mas o Egito sempre foi politeísta, né? A história sempre contou isso. Né? Mas ele chega lá para libertar os escravos. O cara fala assim, como é que eu vou perder minha mão de obra, amigão? Você tá de sacanagem? Os caras plantam para mim de graça. Exatamente. Vai fazer os caras sair daqui? Não vai. Quem é você pra chegar aqui? E daí ele fala, em nome de que Deus eu vou falar? Não, mas eles têm um monte, pô. Como é que ele vai confiar que o meu é importante? Cara, exato. Se a gente for fazer esses questionamentos assim, o processo gerencial ao longo do tempo, que é o processo gerencial de gerenciar, né? Você falou, já tem um conselho, estabeleça, mas gerenciar isso ao longo do tempo e saber que no final da sucessão, aquilo que ele criou, gerou, gestou, geriu ao longo do processo, segurava as mãos dele para vencer a batalha. Exato. Né? Então, aquela formação, quando nada tinha forças, aquilo que ele deixou segurava ele para poder a batalha continuar sendo vencida. E se for parar para pensar, Josué e Caleb, dos 12 que ele enviou para fazer uma análise, né? Um overview, assim. Exatamente. Vai lá, dá uma olhada como é que é. Vê se é bom mesmo o trem. Exato. 12 voltaram, 10 voltaram desacreditados no projeto. 2 voltaram acreditando no projeto. E foram esses 2 que continuaram o legado. Então, assim, todo empreendedor vai ter pessoas na sua equipe, mas tem sempre os que acreditam de verdade. A outra história que me encanta é a história de Davi, que com os erros e acertos, os pecados e arrependimentos, sempre fala que era o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, cara. Eu amo. É a essência, né? Sabe que meu filho de 2 anos, todo dia à noite, agora faz uns 2 meses, todo dia à noite ele fala, papai, a história do Davi e do Golias. Todo dia. Quando pega uma história, né? Você tem filho, sabe como é que é. Então, assim, só pra gente ficar falando de histórias bíblicas aqui, a gente vai até 3h30 vai com tranquilidade. Pastor, e aí, olha que interessante, conecta muito assim, com a ideia. Moisés, Davi e outros grandes, a gente pode falar aqui na história da Bíblia, passaram por crises como homens que... O Antigo Testamento ele é um livro é um compêndio de livros históricos, né? E aí quando vai para o Novo Testamento ele vem a salvação e conta a história da salvação, as formas, atos, e aí entre muito mais princípios morais por conta a gente falar numa linguagem eclesiástica, do véu ter se rasgado, entram princípios morais a partir dali, né? Em Cristo, né? E assim, pastoralmente, como pastor, lidera espiritualmente a igreja, né? E tem que estar bem espiritualmente para poder liderar espiritualmente, porque senão o ataque é absurdo, espiritual, eu digo. Mas lidera com gente, equipe, projeto. Quais são os princípios bíblicos que um pastor, e você novo de idade, e com a bênção do pastor Paulo, quais são os princípios bíblicos que norteiam essa liderança ao longo desse processo? Cara, eu penso que liderar uma igreja, uma comunidade, acho que é um desafio talvez maior do que liderar uma empresa. E eu falo isso porque eu tenho a minha empresa, né? E a gente lidera pessoas ali no nosso escritório. Só que eu lidero baseado em um contrato, aonde é colocada a expectativa e o retorno. Né? Onde existe olha, cara, você faz aquilo que é tratado, eu te recompenso no quinto dia útil.
Eu tenho, talvez, ali um abono, se você for melhor, e tudo mais, né? Agora, na igreja, cara, 80%, nós temos ali na nossa igreja praticamente 400 voluntários, nós atendemos 2.000, 2.500 pessoas por domingo. Não, a logística é um negócio... Então são cultos um atrás do outro, né? São 4 celebrações, uma atrás da outra. Então você tem que ter voluntários no estacionamento, no Kids, no som, caras especializados nas câmeras, né? E todo esse time faz isso por amor. Então você lidera pessoas que estão ali, e pessoas, cara, dos mais diferentes níveis de qualificação. Tem pessoas, eu brinco que a gente faz lá o burger, e lá no burger tem um empresário, cara, super bem sucedido fritando hambúrguer, cara. Né? Aí você vai lá no estacionamento, tem um cara que é advogado e tá no estacionamento com um colete, fazendo como se fosse um manobrista. Para seu carro aqui. E eles fazem tudo isso porque eles entendem que o propósito é muito maior do que aquilo que eles estão fazendo. Eu tenho um propósito nisso que eu estou fazendo. Sabe, nós temos alguns princípios que nos norteiam como comunidade para servir pessoas. O primeiro ponto é propósito. Eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui porque eu quero ver essa mensagem ser propagada. Eu quero ver que as pessoas que entram aqui, elas saiam inspiradas. Eu acho que o maior goal, o maior trunfo, o resultado, bateu a meta o pastor bater a meta e as pessoas saírem inspiradas. Falou, uau, hoje eu fui inspirado por Deus, hoje eu saí daqui leve, eu entrei aqui com vários problemas, mas eu deixei todos eles na cadeira, a palavra falou no meu coração e eu tô sentindo vida em mim, eu tô saindo com fôlego. Uau, tô pronto para mais uma semana. Isso para mim é o que nos norteia, é o propósito. Um outro princípio que nós fazemos muito forte e nós colocamos muito forte é a excelência. Entrega o seu melhor. Faça o seu melhor, porque se não for para entregar o seu melhor, é melhor não entregar. Deus, ele não aceita qualquer coisa. Se você vê na primeira família da Bíblia, né, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, em certo momento eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor, adoração ao Senhor, e Caim oferece o que ele tinha, mas Abel oferece o melhor. Quando ele oferece o melhor, Deus recebe. Sabe, muitas pessoas às vezes não vivem o que elas querem viver porque elas não entregam o seu melhor. Deus merece o nosso melhor. Isso na nossa vida empresarial acontece muito. Sim. Porque nós vivemos rodeados de uma geração que não quer entregar o máximo nunca. Que louco, interessante isso. Eu tenho até pensando nisso que você falou, vamos aproveitar e puxar esse gancho. Assim. Como é que você enxerga essa geração? Cara, eu falo que nós temos, hoje eu tenho, né, a gente tem a mesma idade, eu tenho 40. Então, assim, a gente vê o salto geracional, né, para a geração dos millennials para a Gen Z, né, a geração Z. E eu vejo que eles nunca entregam 100%. Eles nunca estão 100% comprometidos. Eu vejo que muitas vezes, quando eles não conseguem algo, eles desprezam aquilo. Então é mais fácil eu fingir que aquilo não existe ou que eu não me importo do que eu me entregar e fracassar nisso. Então eu vejo que é uma geração que tem muito medo da decepção consigo mesmo. É uma geração que não se expõe como a nossa. Se for perceber essa geração, galera de 20, pega a galera de 17 a 20 anos, a grande maioria, eles têm o feed zerado, eles não têm foto nenhuma. Pô, sabe o que eu percebi esses dias? Eles não mostram nada. Eu percebi esses dias, assim. Eu não tinha pensado nisso. Eles não mostram nada, eles são low profile, você nunca sabe o que está acontecendo, você nunca sabe como está a vida deles. Eles observam tudo, porque você pode ver. Eu tenho lá, você tem sua rede social, eu tenho a minha, você vê vários deles observando todos os stories, mas eles são só observadores. Eles não são agentes do processo. Eles não querem compartilhar o que estão vivendo. Eles não querem compartilhar. Por quê? Eu vejo muito isso. Eles são altamente suscetíveis a comentários externos, a crítica, a apontamentos externos. Batem muito neles. Essa é a minha percepção pelos quais eu convivo. Sim. Tá? Eu convivo com muitos. Aliás, minha equipe, o mais velho tem 25. Então eu tenho caras de... O mais velho é também o mais velho da minha equipe, porque são designers, são filmmakers, são roteiristas, né? Então, sim, o mais velho da minha equipe lá do nossa house de design, o mais velho tem 25 anos. Então eu convivo com esses caras, eu gosto de conviver com eles porque eles nos
refrescam É. do que tá acontecendo. É. Então, vira e mexe, eu pergunto pra eles, cara, eu tô muito desconectado do que tá acontecendo, olha só, então eu trago sempre ideias e tento ouvir deles isso, mas eu vejo neles as opiniões externas e o medo da crítica, o medo do hate, o Sim. medo deles postarem algo e aquilo não for aceito, é nocivo demais. Diferente da geração dos nossos pais, que não tá nem aí pra opinião dos outros. Não. Já percebeu? Os nossos pais não estão nem aí, cara. Ele sai com a roupa que ele quiser, ele faz o que ele quiser, porque eles não estão nem aí, eu vivi minha vida. Eu não tô nem aí. Vamos pra cima e pronto. Exato, cara, exato. Então, assim, é uma coisa preocupante, cara. Porque esses caras vão ser os caras que vão nos substituir. Sabe o que eu falo? Que a gente tem é ruim porque essa transição é complicada, né? Uhum. Mas é bom porque a gente vai ter emprego até velho. Exato. Quando ficar velho. Exato. Né? Exato. Porque... Infelizmente, cara, a gente não vê um número grande de potenciais que possam vir substituir. Eu falo em todos os aspectos, cara. A gente percebe no esporte, por exemplo. Qual que foi o último grande campeonato que a nossa seleção ganhou? Desde então. Me fala como que foi. Então a gente percebe nisso que, claro, existem uns que despontam, existem grandes potenciais, mas a internet, ela trouxe essa sensação de que todo mundo vai ser bem sucedido se você fizer isso, aquilo, outro. E às vezes as pessoas... Também traz uma receita linear que não existe, né? Exato. Se a gente for... E aí, voltando assim, trazendo para como a palavra fala, as histórias não são lineares na Bíblia, né? Sim. As histórias, Deus usava o improvável, Jesus usava histórias improváveis, né? Sim. Ele faz um general e manda ele tomar banho. Se a gente for falar assim, a grosso modo, eu tô dizendo, né? Sim, assim, sim. Tô falando de forma grosseira, assim, meio pitoresca, só pra dar entendimento. Pô, ele manda o cara que mais mandava a época, falou, amigão, você quer curar? Naamã, você é um general, vá lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Eu? Quem que é você pra mandar em mim? Não, amigão, você quer curar, ou você vai, né? Sim, quebra a expectativa, né? Quebra aquilo que... E não é linear, o mundo não é linear. A história contou, a Bíblia fala, e aí você tá falando dessa geração que pensa que as coisas são lineares. Tudo que vem para dar um turn point ou algo um pico de ponto, ele acha que aquilo é o fim do mundo, talvez. Sim, a validação às vezes a validação já é o mais importante. Cara, eu fui validado, eu tive muitos views, eu consegui o que... Não, isso é o mais importante. Eu sempre falei pra galera, cara, vai chegar um momento onde você vai se deparar com a realidade. A realidade da conta, a realidade do boleto. E quando eles começam a viver isso, eu estava conversando com eles até sobre o cenário nacional hoje, o cenário político nacional, eles estavam assustados com o que está acontecendo, relação a contas. Um falou que mora sozinho, cara, eu fui no mercado, cara, não consigo comprar nada. Eu falei, cara, agradeço a sua geração. Agradeço a sua geração. Porque quando as coisas saem do discurso, da retórica e tornam-se vivas, aí começa a fazer sentido. Opa, peraí, cara, agora isso aqui tá muito vivo em mim. Tá me doendo agora. Exatamente. A gente constantemente vê, esses dias eu vi um testemunho de uma atriz global que ela teceu um textão indignado que ela foi assaltada. E aí o pessoal já corre pra comentar, né? Política. Mas você não deu uma flor pra ele, o amor não venceu, vamos lá e tal, porque dificilmente você vai defender uma política que com ausência de poderes da polícia, dos órgãos de defesa, Segurança pública como um todo. Como você foi assaltado. Eu duvido que alguém não queira a polícia na rua depois de ser assaltado. A experiência traumatizante. Então, quando toma forma na nossa vida, aquilo tem um efeito diferente. Né? Tem uma filósofa chamada Ayn Rand. Ela, por incrível que pareça, ela era ateia. Não sei se até o fim da vida, mas boa parte era. Mas ela tem uma frase que nesse ponto é muito, muito legal. Ela falava que você pode negar a realidade, mas não pode negar as consequências da realidade. Né? Então, assim, eu uso o exemplo sempre da chuva. Eu posso negar, nós estamos aqui no estúdio, não estamos ouvindo nada que está fora. Não está chovendo. Aí eu olho lá para fora, está chovendo, eu falo, não, mas essa chuva não é nada. Mas na hora que eu sair, eu vou me molhar. Exato. A realidade se impõe. Exato. A realidade, ela vai se impor. Eu posso negá-la, mas ela vai se impor. É o que a gente está falando. Para essa geração, uma hora a realidade vai se impor.
Né? Sim. Como é que a gente vai... como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso espiritualmente? Quero puxar de novo para a questão espiritual. Como é que a gente lida com isso? A gente, que eu digo que eu me incluo. Estou em sala toda hora com pessoas, Sim. os meus alunos estão mudando, via de regra, eles são homens e mulheres empreendedores, já estão com seus negócios andando, uns mais, outros menos, em termos de tamanho, faturamento e tudo mais, mas são pessoas que já procuram. Mas eu tenho geração mudando. Eu tenho, por exemplo, na turma que eu estou ministrando agora do Mastermind, 2 pessoas que são geração 95 para frente. Aham. Então, assim, 95 eu estou de 21 anos, 94 ali, Aham. né? 30, né? 30 anos. 30 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente já está mudando. Eu sinto isso dentro da minha sala também. Como é que a gente lida com isso? Sim, espiritualmente, como pastor, assim, como é que não que eu não o sou, Aham. mas como é que a gente lida isso? Seria lidar isso como pastor? Eu acho que é quando o evangelho mais faz sentido, cara. Eu amo igreja. Cara, eu acho que estar na igreja, eu acho que é uma devoção, eu acho que faz parte do teu compromisso, né? Eu sempre posso que estar no domingo é inegociável, independente da... Você usa essa palavra, né? Domingo é inegociável. Inegociável, cara. Não tem como. Se você não consegue colocar no teu projeto de vida uma vez por semana, você tá numa igreja, seja lá qual for, buscando a Deus, cara, eu acho que tu tá começando com o pé esquerdo, sabe? Então, eu penso assim. Eu acho que... Mas é na segunda-feira que o evangelho toma forma. É na segunda-feira, no teu dia a dia, quando tu se defronta com alguém do teu time que tá passando por uma crise, saúde, quando um cara perde emprego. Eu aconselhei hoje um homem mesmo que chegou no meu escritório e, assim, eu estava num momento super feliz, conversando com a minha equipe, comemorando resultados. De repente, eu tinha esse aconselhamento, ele entrou no meu escritório e ele estava desabado, frustrado com tudo que está acontecendo na vida dele. Então, naquele momento, o evangelho toma forma. Naquele momento, eu viro para ele e começo a falar para ele a verdadeira fé, a verdadeira esperança, que para mim é Cristo, que para mim é Jesus, que é a mensagem de redenção. Eu falei, cara, nenhum problema é grande perto de Jesus, pois o maior problema que nós tínhamos, ele resolveu. O maior problema que todos nós tínhamos, Jesus já resolveu. Então, ele te deu oportunidade. Quando você se sente fracassado, lembre-se que você já é mais que vencedor em Cristo. Lembra-se que se Deus é por você, nada nem ninguém é contra você. E agindo Deus por nós, quem pode impedir? Então, o evangelho toma forma nesses lugares. Eu não sei se você se recorda daquela passagem da transfiguração de Cristo, quando ele estava no monte com seus discípulos, e ele se transfigura, ele começa a brilhar e começa Mateus 5:11, Mateus 11:5, uma coisa assim. ele estava com seus discípulos e aí os discípulos falam para Jesus, Jesus, é bom nós estarmos aqui, vamos ficar aqui, vamos acampar aqui nesse lugar. E aí Moisés e Elias, que estavam ali participando daquele momento, vão assunto aos céus, Jesus para de se transfigurar e Jesus desce. Jesus desce do monte, sabe? E Jesus desce do monte e a Bíblia deixa muito claro que Pedro não sabendo o que estava falando. Pedro falou algo ridículo. Mas por que Pedro falou aquilo? Porque quando Jesus desce, lá embaixo tinha um pai com um filho atormentado por espíritos malignos. E aí Jesus vai lá e expulsa os espíritos malignos. Jesus transforma a vida daquela família. Do que adianta Jesus ficar lá no monte, onde está tudo bem, onde está tudo brilhando, sendo que é nesses lugares de crise que nós precisamos brilhar. Eu costumo dizer que os verdadeiros vencedores não são feitos apenas no treino, eles são feitos no campo de batalha. É quando tudo faz sentido. Eu posso falar que eu jogo futebol muito melhor que você pode falar que joga muito melhor que eu, mas quando a gente entrar numa quadra e colocar a bola no meio, a gente vai ver quem é bom. Só na hora do... Não é? Na hora da realidade, né? Não é? Todo mundo, hoje em dia, a gente vive num mundo onde todo mundo gosta de correr. A gente vive num mundo de running. Eu gosto de correr. Então eu posso postar lá meu tempo no Garmin, como outros caras postam, quando os caras postam, mas a gente vê quem corre de verdade quando eu apito a prova lá e pá, e todo mundo corre. Vamos ver quem corre de verdade agora. Então é nesse lugar que faz sentido aquilo que você carrega. É quando existem as crises, quando existe o fracasso. Porque quando tá tudo bem, cara, a gente fala, uau, incrível, que bom, tá tudo bem, não existe problema algum. Mas quando as coisas estão difíceis, qual que é o seu alicerce? Sabe que tem uma palavra que define muito isso, como etimologia. E a gente encara como, muitas vezes,
Etimologia é origem. Aham. A gente encara essa palavra como euforia. E ela não é euforia, que é a palavra entusiasmo, né? Uhum. A origem dela é em Deus. E se a gente for traduzir como etimologia dela, é ter Deus dentro. Uau. Essa é a origem da palavra. E é exatamente isso que você falou. É a hora que isso se materializa, é a hora que eu tô no campo de batalha, quase sangrando, eu tenho que ter Deus dentro para poder sair daquela situação. Exato. O entusiasmo se manifesta nisso. É o que eu falei, a gente encara muitas vezes como euforia. Eu tô entusiasmado, não é isso. É o fato de ativar isso e espiritualmente é ter Deus dentro, ter a chama divina dentro para poder ultrapassar esses momentos, né? Exato. Eu gosto muito de ler livros e buscar documentários de pessoas que superaram desafios, superaram problemas. Eu gosto muito. E a Bíblia fala sobre isso, né? Se você se mostrar fraco no dia da adversidade, quão pequena é sua fé. Então, se você se demonstrar fraco no dia difícil, e a gente no mundo empresarial, nós vamos passar por altos e baixos. Muito. Esses dias eu vi um amigo falando que é verdade. Ele falou assim, cara, ser empreendedor é você saber lidar com o fato de que na segunda-feira você está com 200 mil, na sexta você está com menos 50. E dormir do mesmo jeito. Dormir do mesmo jeito. Se for na sexta tá bom, o problema é quando isso acontece na segunda de manhã e é na segunda à noite que tá assim. Exatamente. É lidar com o fato de que, cara, vão ser altos e baixos o tempo todo. É o tempo todo. E lidar com isso de uma maneira saudável, saber que nem sempre vai dar certo. Nem sempre as coisas vão ser como você imaginava. Nem sempre, nem todo mundo acerta a todo tempo. E quem fala que acerta o tempo todo, tá mentindo. Tá mentindo. Eu vi uma entrevista de um jogador de basquete que ele fala sobre isso. O cara fala assim pra ele, como você considera essa sua temporada ruim? Eu vi isso. Já viu? Ele falou assim... Era uma coletiva de imprensa. Ele falou, temporada ruim? Quanto tempo você tem? Quantas entrevistas você já fez? Você foi boa em todas? Eu fiz 9 temporadas, eu fui cestinha em tanto, meu time foi campeão 2 vezes. Você acha que a gente vai ganhar sempre? E é verdade, cara. Não, o esporte é isso, né? O paralelo do esporte é esse. O paralelo do esporte é mais derrota do que vitória. Sim, sempre. Muito. Né? Você tem muito mais gente. Nessa esteira de vitória e tal, a gente encara, eu sempre digo nas minhas salas e nas conversas, bate-papo, que o dinheiro ele é uma métrica, ele é uma régua. O dinheiro é uma régua. Né? Uma régua de quanto você produz e o quanto o mercado compra, independente do que seja, e você se encara o sucesso como dinheiro, mas dinheiro é uma regra. Eu digo que não pode falar que uma pessoa que o sonho da vida era casar, ter 2 filhos, um cachorro, um quintal com uma goiabeira no fundo. Ele chega aos 50 anos e tem isso, e senta todo dia às 19 horas para jantar com a sua família, o homem ou a mulher mais realizada do mundo. A gente não pode falar que essa pessoa é mal sucedida. Sim. De forma alguma. A gente pode falar que ela não é rica. Não, a métrica dela do dinheiro não é alta, mas que ela teve sucesso nos seus sonhos e é satisfeito, realizado com aquilo, é uma verdade. Sim. E se fala da prosperidade, se mostra a prosperidade como o sucesso, o maior sucesso que existe. Sim. O dinheiro. É uma delas. Importante. Sim. Meu pai fala uma coisa, eu não sei nem se é dele essa frase, só para deixar claro, mas ele fala muito isso, que a fé é o que alimenta, é a seiva do mundo espiritual, e o dinheiro é a seiva do mundo material. Naturalmente isso mas é uma régua, de qualquer forma. Como é que a gente encara hoje, sobretudo no ponto de vista cristão, essa questão do dinheiro, a relação do dinheiro? Porque a Bíblia, ela não condena não condena o dinheiro, mas ela condena a relação errada com o dinheiro. Aí falando do dinheiro mesmo, nessa métrica. Como é que é isso aos olhos espirituais? Jesus, ele já deixou isso muito claro no Evangelho, quando ele fala que ninguém poderia servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Nós que somos pessoas que creem na palavra de Deus, nós cremos que o senhorio da nossa vida, e nós entregamos nossa vida ao Senhor. Deus é nosso Senhor. Então nós não podemos ter nenhum outro Senhor. E vamos ser honestos, o que define hoje o mundo é dinheiro. Sim. Dinheiro hoje
é o Senhor, a gente fala que é Mamon, né? É. O cristão começa a falar que é Mamon, É. que é o Deus do dinheiro. E Jesus fala, você não pode servir a Mamon e servir ao Senhor. É. O que isso significa? Quando o dinheiro define aquilo para você que é sucesso, aquilo para você que é propósito, aquilo para você que é resultado de uma boa vida. Nós precisamos de dinheiro, até Jesus precisou de dinheiro. Claro. No momento que ele foi cobrado por impostos, ele manda Pedro pescar e Pedro pesca uma moeda. É. Fala, vai lá, Pedro, faz aquilo que você sabe fazer, que é pescar, e através desse resultado você paga o nosso imposto. Jesus, ele recebia ofertas, tanto que Judas, né, o discípulo que traiu, carregava a bolsa e roubava dela. É. Dinheiro é importante, a Bíblia nunca deixou claro. E vende por moedas. Exato. A informação. Exatamente, e vende Jesus por moedas. É. Então, quer dizer, o dinheiro sempre foi um assunto bíblico. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre recursos. Qual que é o ponto-chave? Eu acho que o ponto-chave daquele que tem o seu caráter e sua moral na Bíblia é entender que o dinheiro não pode dominar o teu coração. A ausência de dinheiro não significa ausência de Deus. Presença de dinheiro não significa presença de Deus. Muitas pessoas acham... Isso é forte. Muitas pessoas acham que se Deus está na sua vida, você está prosperando. E muitas pessoas acham que se você não está prosperando, você não tem Deus. Quantas e quantas pessoas tentam resolver o seu resultado financeiro com Deus? Eu vou orar e vou buscar a Deus e vou mais na igreja que Deus vai mudar a sua vida financeira. Cara, talvez você precisa trabalhar mais. Talvez você precisa mudar o seu ramo. Talvez você precisa colocar a gestão nos seus negócios. Isso é forte, né? Talvez não seja a oração que mude a tua vida financeira. Talvez você está orando pedindo a Deus recursos e Deus vai te entregar uma pá para você trabalhar. Talvez você está pedindo para Deus que Deus aumente os seus recursos, Deus vai te dar uma visão, um sonho. E será que você está pronto para trabalhar nesse sonho? Porque desde que nós saímos do Éden, essa foi a ordem. Você vai comer do suor do teu rosto. Suor do teu rosto, Você vai comer do teu trabalho. Se você se esforçar, você vai ter resultado. E qual que é o benefício que nós temos pela nossa fé? Nós cremos que o que nós fazemos para o Senhor. Quando nós entendemos que tudo que você faz para o Senhor, quando você observa onde foi o berço da reforma protestante, onde foi o berço dessa reforma da fé, que o justo viverá pela fé, e nós cremos as 5 solas, né, só a fé, só a graça. Quando você começa a perceber isso, você vê esses lugares, ali a Suíça, que foi esse encontro. Quando você pensa na Suíça, por exemplo, quem faz o melhor relógio do mundo? Suíça. Porque eles começaram a fazer relógio pensando, nós fazemos relógio para Deus. Nós fazemos relógio adorando a Deus. Tudo que você fizer, faça adorando ao Senhor. Quando nós vemos países que não só, por exemplo, nós vamos pensar na América, vamos pensar em lugares que... A América, a primeira frase do que constituiu como país, que eram 13 colônias, né, In God We Trust, né? Exatamente. Em Deus. É verdade. Exatamente. Nós cremos em Deus. E outra coisa, quando você vê o primeiro parágrafo que você tem direito ao quê? Você tem direito à sua vida, você tem direito à sua posse e você tem direito à sua opinião. São coisas que Deus te deu. São bens naturais, né? Exatamente. Na nossa Constituição, se você for observar, isso é concessão do Estado. Mas na deles não. Isso é concessão de Deus. Acima do Estado é o que você tem. Então, quando nós pensamos em finanças, nós temos que pensar que o dinheiro, ele é neutro. Quando Deus te dá recursos, você define se ele vai ser bênção ou maldição. Você define se ele vai ser bom para sua vida ou mal para sua vida. Nós conhecemos pessoas que pegam os recursos e amaldiçoam a sua própria vida. Sim. Você vê que pessoas que pegam recursos e abençoam a sua própria vida. Então, o dinheiro, a gente briga, né, que ele não aceita desaforo. E ele... Fato. Né, não aceita desaforo. Fato. E com certeza ele não aceita também uma espiritualidade errada. Ele não aceita que você o use de maneira espiritualmente errada. O meu conselho é, quando você tiver recursos na sua mão, entenda, tudo vem de Deus. Foi Deus que te deu. Se Deus te deu, tenha zelo. Seja um bom mordomo daquilo. Boa. Ô pastor, e se a gente, nesse processo, daí eu quero ligar o que a gente falou dessa Gen Z, da geração Z, assim.
que às vezes acha que tudo pode ser da noite para o dia, rápido, Uhum. e fica muito mais à mercê da aprovação ou a reprovação do externo do que do seu próprio, entendendo que é o seu próprio Aham. esforço que faz isso, conectando isso, né? Para essa galera nova, dos seus 17, 20, 25 anos, 30 anos ali, que está empreendendo agora, quais os princípios bíblicos você falaria para gente, deixa para gente, para que norteie esse negócio, esse novo negócio, esse novo empreendimento, porque a gente começou falando que negociar com quem tem princípios, Sim, é sobretudo incrível. bíblicos, é maravilhoso, É. porque a gente sabe que a relação vai ser uma relação justa, uma relação ganha-ganha e uma relação que vai ser feita para Deus, né? Pensando que estou fazendo para Deus, não é só pensando, tendo a convicção de que aquilo, colocando voz naquilo. Qual que são os princípios bíblicos assim que a gente deixaria para quem quer empreender agora? Cara, eu daria 2 conselhos que são conselhos que eu amo nas escrituras, na verdade estão no evangelho. O primeiro deles é que você tenha muito firme o seu propósito. Jesus, ele a todo tempo ele deixava muito claro qual era o propósito dele. Ele sabia o que ia passar, ele sabe o que foi profetizado. Tem um momento na palavra que ele fala para os seus discípulos que ele vai ser crucificado, que ele irá sofrer. E Pedro, que era o braço direito dele, fala: Não, Jesus, isso não vai acontecer. É, Jesus, isso não vai acontecer. Ele fala: Pedro, tipo, cara, diabo, sai daqui, cara. Tu é, tá falando em nome do é, diabo. Jesus, ele simplesmente ele não aceitava que alguém falasse contra o propósito dele. Ele sabia muito bem que ele era independente das críticas. A identidade de Jesus era muito forte. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Os fariseus a todo tempo falaram: é, Você não é o filho de Deus. Quem você? E ele falava: Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Deus. é. Saiba quem você é. Não permita que as críticas alheias, a opinião alheia, as pessoas que vão falar sobre você ou que estão falando sobre você definam quem você é. Saiba muito bem qual que é a tua essência, que nada vai te parar. Não seja balizado pelos que vêm. Porque nós não somos responsáveis pela figura que as pessoas veem de nós. Nós somos responsáveis por nós somos. As Boa. pessoas às vezes não conseguem definir quem elas são, como elas podem definir quem nós somos. É, eu não quero entrar em polêmica, mas eu falo isso. Às vezes, para algumas pessoas, que fique subentendido É. assim, nem você se aceita porque eu tenho que te aceitar. Exatamente, cara, tu não sabe a tua identidade. Tu quer definir a minha É, identidade pelos 5% que você conhece de mim? é, é, Não aceite que falem quem você é. é. Não aceite que definam quem você é. E o segundo é o momento onde Jesus está falando para Pedro, tudo que Pedro vai passar, Jesus já ressurreto, ressuscitado, chama Pedro e fala para Pedro tudo que Pedro vai passar, sobre o seu mártir, sobre o seu sofrimento. Sim. E aí Pedro vira e fala: Jesus e João? O que vai acontecer com João? Jesus fala: Pedro, o que vai acontecer, João, não te interessa. Eu tô Não é falando da com sua conta. você. É, Exatamente. Cara, cuida da tua vida. Não se compare. Não olhe pro lado. Não olhe pro outro lado, porque nós vivemos na sociedade de comparação. Eu quero comparar se as minhas métricas estão melhores, sim, se o meu carro é melhor que o outro, se o meu Insta, eu tenho mais seguidores que o outro. E a gente sabe que tudo isso pode ser plastificado. sim, sim. A gente sabe que tudo isso pode ser montado. Pode ser empastelado e pronto. Exatamente, É, a gente sabe que as fotos podem ser feitas em bom ângulo, a gente sabe que o carro pode ser alugado, a gente sabe que a casa pode ser Airbnb. E aí você olha tudo aquilo e você vê talvez uma pessoa da tua idade fazendo a mesma coisa, mostrando tudo aquilo e você desanima, se é. frustra, você pensa: cara, eu não sou bom o suficiente. Mas a realidade, quando se impõe, não é aquilo. Exatamente, É, mas é. porque você está olhando para o lado, você infelizmente para. Então, olhe para a linha de chegada, defina o seu propósito, defina onde você quer chegar e não pare até chegar lá. Legal. Pastor, eu quero te agradecer demais por esse tempo, por esse bate-papo. Foi muito bom, Eu cara, de verdade. quero falar que, e de coração muito aberto, que eu sou super, super feliz e tenho gratidão pela sua vida, pela vida do pastorzão, como você Sim, fala. pastorzão é incrível, cara. Tem que Que trazer ele aqui um dia. não, logo, inclusive, logo. É. Eu fiquei um tempo, eventualmente, se eu sou falar o porquê, eu não sei te falar, mas fiquei afastado da igreja. E afastado só por afastar mesmo, assim. Falar, se eu te falar, eu pensei em sair, não pensei em Não, sair. Eu só não fui, sim, em dado momento. Mas quando decidi voltar, a Bíblia fala, né, que sempre volta, né? sim. Quando eu decidi voltar, eu decidi
ir para a igreja, a missionária, que agora é a C3. Decidi ir para lá porque pelo carinho que eu tinha por você e pelo pastor. Obrigado, cara. Então, foi isso que me levou. Sim. E até o dia que a gente foi conversar, eu já estava indo lá faz uns 6 meses já, quietinho na minha, indo me recuperando espiritualmente. Sim, cara. E aí, durante um outro... E eu quero terminar contando, talvez me emocione aqui, contando um milagre que aconteceu na minha vida. Eu acho que eu nunca contei isso para você e nem para o pastor Paulo. No Dia das Mães, acho que eu contei pro seu pai, eu acho. No Dia das Mães de 2023, minha esposa e eu, a gente estava tentando engravidar e não dava certo. E um mês antes, em abril, a gente foi fazer a inseminação e deu errado também. Primeira vez que eu estou contando publicamente para o mundo inteiro, né? Uau, E eu fui à igreja e a pastora pregou sobre Leia. Uau. Me lembro dessa passagem. E a minha mãe estava aqui, minha mãe não mora em Ribeirão Preto, ela estava aqui, foi à igreja comigo, eu chamei, acordei, falei, mãe, vou na igreja. Eu falei, não vou. Eu falei, tá bom. Eu fui me arrumar, ela falou, eu vou. Legal. E era Dia das Mães, e a gente foi. E eu falo que ali foi talvez a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Sim. Naquele dia. Com a minha mãe. E eu orei pedindo a Deus meu filho. Amém. E eu tenho o hábito de acordar de madrugada. Quando eu acordo, eu sempre faço uma oração, nem que seja uma frase simples. No dia 6 de julho, isso foi maio, que é o Dia das Mães em maio. No dia 6 para 7, ou 5 para 6, ou 6 para 7 de junho, de madrugada, eu acordo. A minha esposa estava dormindo ao meu lado. E eu vinha orando todo dia por isso. Nessa madrugada eu passo um tempo mais acordado. Eu viro para ela, abraço ela, estava dormindo. E eu faço uma oração com a mão na barriga dela. Isso foi uma segunda para terça. Na terça, e minha mulher não podia ter filhos. Uau. Na terça-feira à tarde ela faz o exame e estava grávida. Uau. E eu conto isso para todo mundo, publicamente, quando eu digo, eu falo isso nas minhas salas, falo isso para as pessoas. Isso me emociona porque hoje meu milagre está aí, você conhece o Olavo. Cara, sim. E eu tenho a completa certeza que é um milagre que Deus mandou na minha vida, na vida da minha esposa. E a igreja faz parte disso, porque eu lembro que foi lá que eu fiz a oração, que eu me lembre, posso ter feito outras, mas que eu me lembre, que marcou minha vida, a mais sincera delas. Deus, cara. Glória a Deus. Então, obrigado por estar aqui, conte comigo, e a gente tem muito para caminhar junto. Obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado. Valeu. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo testemunho. Amém, pastor. E eu espero que todas as pessoas sejam abençoadas, não só com o seu testemunho, mas sabendo que, assim como aconteceu com você, pode acontecer com elas, que a oração tem poder. Talvez a oração hoje mude a sua vida. Uma oração é o suficiente. Nunca se esqueça, Deus está ouvindo cada palavra sua. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Eu até aqui venho falando bastante das dores do empreendedor. A gente consegue entender que muitas vezes a estrutura do Estado, esse inimigo comum que é o Estado que nos, como empreendedores, empresários, ele nos achaca, nos força para baixo, ele impede o nosso desenvolvimento. E mesmo com tudo isso, mesmo com todas as adversidades, nós, você e eu, os empreendedores brasileiros, nós continuamos. Eu já falei isso aqui em outras colunas como essa, e essa é uma bandeira que eu quero levar. Quantas vezes nós deixamos passar oportunidades por falta, às vezes, de preparo, porque estamos focados em resolver os grandes problemas do dia a dia, que são os problemas que têm que ser resolvidos de verdade, porque nós acreditamos como empreendedores que o nosso negócio é o negócio que leva sustento para as nossas famílias, para as pessoas que estão à nossa volta. Nós acreditamos nisso. Nós colocamos a nossa energia, a nossa vida. Nós vemos discussões por aí ao lado da escala 6x1, 5x2, 4x3, 18x74, qualquer coisa nesse sentido. O que eu quero dizer é que empreendedor como você e eu, nossa escala é 7x7, a gente não para nunca. Tudo isso porque nós acreditamos que o que nós fazemos é importante para a sociedade, para nós
e para nossas famílias e para as famílias que dependem dos nossos negócios. Eu quero conclamar você nesse momento. Venha, se una, se junte a um movimento da defesa do empreendedorismo, da defesa daquilo que nós acreditamos, porque eu tenho certeza que nós empreendedores podemos e vamos mudar os rumos do nosso país. E esse foi mais um Jason Albuquerque Questiona. Nós recebemos aqui o pastor Pedro Paulo, que falou e tivemos um bate-papo espetacular sobre espiritualidade e negócio. Foi muito legal. E na semana que vem, nós vamos falar com o Diego Faleiras, de DJ renomado no Brasil inteiro e tocou internacionalmente, a um sócio de um grande escritório de investimentos, estará aqui conosco falando sobre carreira, sobre novas perspectivas e de como colocar toda a sua energia e seu entusiasmo em novos negócios. Curta, compartilhe esse nosso programa, envie para os amigos. Até semana que vem.